É um tema muito importante chamado Haverá falsos cristos e falsos profetas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma palavra de Jesus muito importante para nos alertar, para nos dar um certo cuidado, uma certa prudência, quando nós falamos a respeito de fé. A doutrina espírita, no primeiro capítulo da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, diz uma frase muito importante, dizendo assim: a doutrina espírita não foi dita por completa, nem imposta crença cega, já que a sua origem é divina e a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. É uma frase que nos chama bastante atenção e aumenta por demais a nossa responsabilidade, mostrando que o Espiritismo, ele simplesmente representa a verdade, uma verdade imorredora, uma verdade imperecível, mas para que se desenvolva no mundo material, depende também do trabalho do homem. E o homem será responsabilizado por tudo aquilo que ele fizer, como em todos os ramos da vida, todos os ramos da existência. Porque a doutrina espírita tem uma peculiaridade muito interessante. Muitas pessoas procuram as casas espíritas, elas se consolam, elas se cuidam, elas se tratam, elas recebem uma certa consolação, recebem respostas para as suas aflições, para as vicissitudes que todos nós temos na existência. Mas muitas vezes, quando a pessoa fica bem, ela se afasta. Isso é muito natural nas casas espíritas. Os dirigentes espíritas estão acostumados com isso. Isso acontece por quê? Porque a pessoa pode ter entrado na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não entrou dentro de si. Porque quando a doutrina espírita realmente entra em nosso entendimento, quando ela realmente nos dá respostas, mas essas respostas são respostas que trazem consigo responsabilidades, ideal, tudo que nós temos que ter para abraçar realmente o Espiritismo, aí sim nós teremos assim uma consolação completa. Porque essas pessoas que se afastam quando melhoram, invariavelmente virá outras vicissitudes, aparecerá outras aflições, e ela retornará de novo para saná-las. E ficará naquele vai e volta e não vai conseguir, enquanto o seu entendimento não estar realmente preenchido da mensagem doutrinária. Porque o Espiritismo tem uma mensagem avançadíssima, uma mensagem para a nova era, uma mensagem que vai realmente trazer para o ser humano uma realização espiritual, a possibilidade de dar um salto espiritual muito grande em sua existência. Quando ele entende, por exemplo, uma aflição que acontece com ele, uma enfermidade, um problema de relacionamento com as pessoas, quando ele entende uma vicissitude social, econômica, quando ele entende que essas particularidades da vida material, elas são para nos ensinar, mas entende com uma lógica que não é uma lógica ufanista, é uma lógica real, realmente, da sua existência. Ele então passa pelas vicissitudes, como diz o Evangelho, como se tivesse asas nos pés. Passa pelas vicissitudes como professores autênticos que são, aprende com elas e torna-se cada vez uma pessoa mais forte. Forte no sentido de realmente ter aquela resistência espiritual frente os embates da vida, as provas, as expiações que são educativas para todos nós. Então, desta forma, nós vamos entender que a doutrina espírita, ela não é uma religião convencional, como se diz. Não é? Todas as religiões são importantes, todas elas são importantes, porque nos educam o espírito. Mas as religiões da terra ainda são separatistas. Elas separam as pessoas por grupos, né? A maneira como você se veste, a maneira como você se porta, os rituais que você segue, assim por diante. E as revelações,
elas têm um caráter universalista, não é? Abrange todas as pessoas. Por exemplo, a mensagem de Jesus é uma mensagem universalista, porque é a maior revelação de todas, não é? Ele não criou nenhuma religião propriamente, ele não obrigou a segui-lo, certo? Ele não criou um padrão ritualístico para ser seguido. Ele simplesmente trouxe para nós a religião cósmica do amor, que é a mesma que a doutrina espírita se baseia: filosofia de comportamento, ciência de observação, e a parte religiosa, a religião cósmica do amor, porque Deus é amor. Então, baseado nisso, nós vamos entender que no mundo que nós estamos, como sempre existiu na humanidade, mas hoje mais, porque nós temos 7 a 8 bilhões de pessoas na Terra, não é? Sempre existiram pessoas que quiseram respostas prontas para os seus problemas. Às vezes o orgulho da pessoa é tão grande que ela não se conforma em ter um problema. Acha que por ser ela não é visto que ela tenha problemas. E todos nós temos que conviver com as vicissitudes do mundo imediato, o mundo material, o mundo de efeitos que é a Terra. Todos nós, porque tudo exige sacrifício na existência, não é? Tudo existe um certo sacrifício na vida material. Eu, por exemplo, não acredito em nada sem sacrifício. Quando não vem, eu pergunto: cadê você que não apareceu ainda? Né? Desconfio, porque é necessário que você sempre ceda alguma coisa, às vezes horas de lazer, horas de repouso, ou então ceda seu esforço pessoal. É necessário. É um mundo de efeitos, é um mundo educativo. Vamos dizer, a Terra uma grande escola com caráter de hospital, e às vezes até um sanatório, né? A Terra tem essa característica do povo que ainda habita aqui, que somos nós. Nós necessitamos realmente passar por todos os embates da vida material, da vida imediata, para podermos forjar o nosso espírito. A dor ainda regenera o aprendiz que somos. Nós ainda necessitamos compreender determinados pontos da existência, com a perda, com a falta. Por exemplo, muitas vezes a pessoa despreza seus pais, vamos dizer assim. Quando os pais faltam, desencarnam, a pessoa sente falta dos pais. A pessoa despreza a saúde, abusa, vincula-se a viciações. Quando a saúde termina no corpo físico, a pessoa valoriza a saúde. Nós somos assim ainda. Algumas vezes temos falado em algumas palestras, nós ainda estamos à procura da personalidade espiritual. Não temos completa ainda a personalidade espiritual. O que significa isso? Caminhamos felizes e contentes, esperando sermos felizes no mundo de efeitos. Quando advém a dor, nosso padrão vibratório desaba. A nossa fé não é suficiente ainda para nós nos erguermos da nossa dor e caminharmos de uma forma correta. A nossa fé ainda é vacilante. Nós ainda precisamos realmente de vários instrumentos para podermos evoluir e enxergar determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa está andando sobre a Terra e se acha ao centro do universo. Acontece uma pequena enfermidade e a pessoa tem que se internar no hospital. Temos aqui um médico que sabe dizer isso. Aí ela tem que passar por todos os cuidados de higiene, precisa se submeter a uma terceira pessoa para limpá-la, trocar a sonda, não é? Ou seja, é um exercício de humildade, não é? É um exercício de humildade que a pessoa tem que ter uma leitura disso. Tem que pôr aquele aventalzinho, precisa comer comida sem sal, certo? Ou seja, não adiantou nada o orgulho e a vaidade dele. Ele passou sobre a terra de uma forma equivocada, ilusória, e quando veio a dor, aquela dor tentou forjar o seu espírito. É assim que acontece. Não existem respostas prontas.
Se vocês virem uma placa ali dizendo médio tal, resolve os seus problemas, todos os seus problemas, arranca o seu resgate, você não vai ter mais resgates, é mentira. Sai morrendo, que é mentira. Porque as nossas provas educativas são para o nosso próprio bem. Se nós tirarmos os nossos resgates, as nossas provas, se nos fosse lícito fazer isso, tivéssemos essa capacidade, estaríamos nos prejudicando e brevemente estaríamos como estamos agora. Nós temos a condição necessária para o momento espiritual que nós vivemos. Porque, dado tudo isso do ser humano, por isso que o ser humano é muito vulnerável a falsos cristos e falsos profetas. Porque ele ainda não educa a sua fé. Ele não caminha com a razão. A doutrina espírita nos faculta a grande oportunidade de termos em nós uma fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela cabe em muitas análises, cabe em muitos conceitos próprios, tem a base fundamental das palavras de Jesus, e a Kardec era chamado do bom senso encarnado. Ele não acreditava em todos os espíritos que se manifestavam, e nem devia, porque os espíritos são as almas dos homens desvestidos da matéria, com caráter próprio, com decisões próprias. Então ele criou a chamada escala espírita, por exemplo, para fazer uma análise, um estudo das características comportamentais de caráter dos espíritos que se comunicavam. Tinha os espíritos imperfeitos, tinha os espíritos bons e benévolos, os espíritos puros, dentro da escala espírita. Agora, nós aqui na Terra, como encarnados, o encarnado vive como se estivesse um pouco desmemoriado. Nós estamos aqui vivendo aqueles momentos que estão dentro de um planejamento reencarnatório. Todas as nossas reencarnações têm um planejamento. Não reencarnamos ao léu, sem nenhum sentido. A espiritualidade maior, que enxerga a nossa vida como um todo, ela não enxerga a nossa vida como um único momento, ela enxerga a nossa vida como um todo. Os nossos passados delituosos, o presente, se nós temos condições, e até que ponto temos condições de saldarmos os nossos débitos na contabilidade divina, e enxerga também as nossas tendências futuras. Eu digo tendências porque também depende do nosso livre-arbítrio, não é? Eles olham a nossa vida como um todo. Então, nossa reencarnação ela é bastante planejada. Eu conheço, por exemplo, pessoas que traziam uma certa enfermidade no corpo, que foram correndo atrás de médios que arrancassem aquele problema do seu corpo. Aquele problema era a lição educativa para a sua reencarnação. Era o que ele necessitava para ter aquele freio de prudência em sua existência. É o que necessita. Nós, quando reencarnamos, estamos aqui expurgando em nossa nova existência aquilo que nós precisamos. Está gravado em nosso perispírito, que antecede a reencarnação, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. E quando nós reencarnamos, todas as informações gravadas são transferidas para o corpo novo. Olha que maravilha! Quando ocorre ali o processo da reencarnação, o espírito se vincula ao princípio vital do óvulo fecundado, que a partir de uma única célula se divide em 80 trilhões de células que constituem o corpo humano adulto. Nessa divisão celular, estão sendo passadas informações de tudo aquilo que nós precisamos passar. Passa para a escala genética, passa para os tecidos, para os órgãos, para os sistemas, para o corpo físico. Então está tudo ali, tanto no sentido físico como comportamental do indivíduo. Se o indivíduo, por exemplo, reencarna com um transtorno mental, está ali no código genético, escrito um código inteligente que está ali, tudo que nós temos com tendência a acontecer para nós. Então,
quando Kardec e os Espíritos da Codificação fazem um estudo a respeito dessa lição, eles falam tanto dos problemas existentes na Terra, porque Jesus nos alertou, haverá aqueles que vão falar assim, eu sou Cristo. Ou então, aqueles que se passam por profetas, tentando impressionar o povo. Com profetas daquela época, eram também os médiuns, né? Não eram só profetas que faziam profetismo. Não é só a questão do profetismo, mas também a questão da mediunidade, né? Então, o médium, nós sabemos que, pelos estudos da doutrina espírita, sabe-se que o médium que quer uma sintonia saudável, o médium que trabalha para Jesus, é um médium disciplinado, é um médium ético, é um médium que estuda e que principalmente evangeliza seu coração. E que não é necessário nem dizer que faz de graça o que de graça recebeu, sem nenhum vínculo financeiro em sua mediunidade, porque não combina dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Nem diretamente. Nem diretamente. Porque as pessoas daquela ávidas por sanarem seus problemas de uma hora para outra, vinculam-se a médiuns que realmente cobram para isso. Porque sabemos que a mediunidade não pertence ao espiritismo. A mediunidade é inerente ao ser humano. O que a doutrina fez foi dar um real direcionamento à mediunidade, que é consolar, que é um instrumento de caridade, um instrumento também de realização do próprio médium, se ele consegue caminhar pela sua tarefa mediúnica com essa disciplina, com esse cuidado, com esse amor. Porque o médium evangelizado, ele sabe realmente qual é a sua atuação. Ele sabe que mesmo que ele estiver em lágrimas, ele precisa secar as lágrimas e atender a pessoa. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem as suas contas para pagar, ele tem os seus problemas também. Por isso que o médium, a diferença do médium que tem uma mediunidade ostensiva para uma pessoa que não tem, é que ele precisa se vigiar mais do que as outras pessoas por causa da sensibilidade. Aí acaba beneficiando o próprio médium pela vigilância que ele tem que treinar para obter. Agora, devido à fragilidade emocional do ser humano, né, todos nós estamos num momento muito importante da nossa existência. Esse momento que a Terra está passando, por exemplo, é um momento muito grave, historicamente, espiritualmente histórico para a humanidade. É um momento de transição planetária. Então, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Vamos ver catástrofes, estamos vendo agora, por exemplo, uma epidemia de depressões de todos os tipos, uma onda de suicídios estão acontecendo. As pessoas estão sentindo realmente uma mudança no planeta, espiritualmente falando. Eu estava vendo um estudo esses dias, eu estudo até da física, eu gosto muito de física, então nós estávamos recebendo um estudo sobre física, que fala do campo de Schumann. O campo de Schumann, eu vou explicar para vocês o que é. A energia da Terra é medida em Hertz, não é? Em Hertz. Então, da crosta terrestre até a ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera, existe o chamado campo de Schumann. A frequência na Terra é 7,6 Hz, que é o mesmo estado que nós temos em nossa mente quando estamos numa fase da onda mental chamada beta ou alfa, ou seja, quando estamos normais, assim, estamos vivendo normalmente, né? Acontece que ultimamente os hertz da Terra aumentaram para 13,5 e a nossa mente continua com 7,5. Isso é próprio da transição planetária. Está ocorrendo uma mudança realmente vibratória
uma mudança energética na Terra. Isso é próprio da transição planetária. Então, vocês entendem que nós temos que, é normal que aconteçam esses distúrbios, e nós precisamos realmente nos apegar à razão na fé. Não podemos fazer nossa fé ficar cega. A nossa fé tem que ser embasada em realidades. Então, por exemplo, a doutrina espírita, quando fala de passe, de magnetismo, né, da fluidoterapia, fala de um fenômeno natural, um fenômeno magnético. Não é milagre, é um fenômeno magnético. É endossado pelo desejo de fazer o bem. Então, carrega consigo fluidos benéficos que suavizam ou eliminam os fluidos deletérios de alguém que esteja com algum problema. E revitaliza o organismo das pessoas. É o mesmo que Jesus fez com a potencialidade do seu espírito. Ele olhava para uma pessoa, por exemplo, cega e falava assim: quero que você enxergue. A sua vontade, a sua capacidade e autoridade espiritual, unida aos fenômenos naturais, faziam a pessoa enxergar. Então a doutrina espírita é a doutrina movida pela razão, que lida com fenômenos naturais, que explica através das leis de causa e efeito tudo aquilo que nós precisamos passar. Que somos hoje o resultado do nosso ontem, e amanhã seremos o que plantarmos hoje. Algumas variações na trajetória é por conta da nossa invigilância. Pode acontecer. A gente faz muito trabalho de passe nas casas espíritas e vê, por exemplo, que junto com a justiça divina é infalível, né? A pessoa às vezes pode escapar da justiça da terra, mas escapa da justiça divina. É extremamente lógica e infalível, mas junto com ela existe muita misericórdia. Não é? Nós sempre temos um pouquinho além do que nós precisamos para nos impulsionar para frente. Então eu percebo que durante os passes voltados à saúde, analisa-se muito o merecimento do indivíduo. Quando o indivíduo tem merecimento, ele abre em si um campo vibratório para que ele receba um benefício. Então nós brincamos aqui com a moratória do microfone, mas às vezes o indivíduo recebe a moratória e continua. Se os espíritos acharem, por exemplo, que ele merece, que ele precisa, que vai ser útil para ele viver um pouco mais no corpo, ele vive um pouco mais no corpo. Se os espíritos acharem que para ele é melhor desencarnar, ele desencarna. Porque existem merecimentos também, né? É um merecimento também se libertar de um corpo enfermo, através do desencarne, como é um merecimento também participar ainda da Terra. Porque na Terra nós forjamos o nosso espírito de uma maneira muito mais apressada, vamos dizer assim. Nós damos apressada não é bem a palavra, mas nós damos assim uma acelerada na nossa evolução. Porque nós convivemos com espíritos de variados graus evolutivos em nossa vida. Quando desencarnamos, vamos para esferas espirituais e convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível espiritual que nós, pela questão do tipo de fluido, do tipo da escala evolutiva da pessoa. Quando se reencarna, misturam-se os níveis evolutivos e esse conviver com o diferente é o que educa o espírito. Então não adianta você correr por uma pessoa solucionar o seu problema, se esse problema é um medicamento que você precisa. Agora, para você se conformar com isso, Evangelho. O Evangelho é cartilha de bem viver. Dia chegará, quando o mundo for um mundo regenerado, que o Evangelho será como se fosse uma constituição mundial, onde o homem vai se basear para poder vivenciar as suas experiências, ou revivenciar as suas experiências aqui na Terra, da forma correta, da forma que deve ser mesmo. Entender o seu entorno, aquelas pessoas que estão próximas a você ali, estão ali por um motivo muito importante, para que você troque experiências com ela, para que você aprenda com ela e ela com você também. É a questão da reencarnação. A reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. Através da reencarnação, nós vamos ter ali demonstrada
tudo aquilo que nós precisamos para a nossa existência. E se a pessoa se espiritualiza, seja em qualquer religião que for, né? Qualquer religião que seja, a pessoa vai se lembrar no íntimo do ser suas responsabilidades. E muita gente fala assim, mas eu não lembro o que eu prometi antes de reencarnar. Como é que eu vou resolver os meus problemas? Espiritualize-se. Que aí você vai realmente, pelas vias intuitivas e brotando do seu inconsciente mesmo, você vai se lembrando daquilo que é o certo a se fazer. Você vai indo mais ou menos, sem contar a inspiração do alto, que é os benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham na reencarnação, porque todos nós temos um amigo espiritual que nos acompanha a reencarnação para que ela dê o mais certo dentro do possível. Como se fosse um pai zeloso, uma mãe zelosa, ela faz com que aquele plano reencarnatório que nós comentamos dê o mais certo dentro do possível. Quando dá certo algo, é uma maravilha, é um júbilo, porque se você consegue vencer, por exemplo, um sentimento equivocado, é um grande salto evolutivo que você dá, que muitas vezes você não conseguiu em encarnações anteriores, não conseguiu, nessa você conseguiu. Então é uma grande felicidade isso acontecer. Jesus, como trazia em si, dentre muitas coisas, a dupla vista, ao olhar um indivíduo, por exemplo, tinha muita questão da hanseníase na época de Jesus, ao olhar ali um leproso, ele sabia se essa pessoa estava moralmente capacitada para ser curada. Aquela multidão de pessoas enfermas, ele estaria prejudicando a sua evolução. Como ele via que aquela pessoa estava moralmente apta a ser curada, ele retirava aquela pessoa, curava, aí juntava aquela multidão em torno, ávida por fenômenos, como até hoje, aí ele fazia o maior fenômeno de todos, que é modificar o coração das pessoas através da sua palavra. Né? É como se fosse realmente para chamar a atenção para a questão espiritual ali que estava acontecendo. E a pessoa recebia, mas antes ele recomendava, porque ele sabia que a pessoa estava na terra, e a terra tem muitos apelos muito difíceis. Ela falava para a pessoa, mas vá e não peques mais. A pessoa era curada e saía de lá com uma recomendação. E que recomendação, hein? E que recomendação. Agora, nós estamos em um momento nosso que nós queremos paz sem proporcionar paz para ninguém. Nós queremos que nos perdoem sem nós perdoarmos ninguém. Isso não existe. É uma ilusão. Nós temos que dar a nossa parte para que nós possamos também receber. Temos que ter um merecimento do serviço. O pagamento só é dado ao trabalhador que trabalha. Não adianta nós querermos viver como nós queremos, ao bel prazer, não é? E corrermos por uma casa religiosa querendo benefícios da vida espiritual. Não é assim que acontece. O Chico Xavier falava que na vida espiritual não há espaço para injúrias. Lá realmente a coisa funciona. Basta dizer que a hierarquia é moral, diferente da Terra. Lá, quanto mais realizações o espírito tem, mais responsabilidades ele assume na vida espiritual. Porque os espíritos, na questão da dupla vista ainda, ao nos olhar na vida espiritual, eles sabem exatamente como nós somos. Lá não existem máscaras. Lá o falso Cristo e o falso profeta, porque tem uma parte desse capítulo que fala falsos cristos e falsos profetas na erraticidade. São aqueles espíritos que faziam isso quando na Terra e ao desencarnar influenciam as pessoas a cometer esse equívoco. Perturbam a Terra, não é? Perturbam com falsas ilusões, são pseudo-sábios, muitas vezes, espíritos pseudo-sábios, né? E os espíritos benfeitores, com a dupla vista que têm, ao olhá-los, eles sabem exatamente como eles são. Eu vou contar uma historinha só para quebrar um pouco. Essa lição traz muita responsabilidade para nós, é um assunto bem denso, né? Vou contar uma historinha para ficar um pouco mais ameno a questão da dupla vista.
Certa vez o Chico Xavier sentou-se à mesa e uma senhora à frente dele, ele perguntou da senhora assim: a senhora me desculpe perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? Ela falou: viva, Chico. Ele falou: graças a Deus. E ele tinha dupla vista. O Chico tinha dupla vista. Várias vezes, uma vez ele foi encontrar-se com duas senhoras e cumprimentou a primeira senhora, que foi lá no Chico, né? Cumprimentou a segunda senhora e foi cumprimentar uma terceira que ninguém estava vendo. Ela falou o nome. E a moça disse assim: mas ela é minha mãe, Chico, desencarnou faz 3 anos. Ah, mas ela está tão bem. Cumprimentou a terceira. Depois dos 60 anos de idade, o Chico já possuía dupla vista. Para ele, a questão do encarnado e desencarnado não tinha diferença. Ele não conseguia diferenciar muito qual era encarnado e qual era desencarnado. É a questão da mediunidade gloriosa, né? Mediunidade gloriosa de Chico. Agora imagine Jesus. Imagine Jesus. Não é? Para vocês terem uma ideia de como Chico classificava Jesus, ele falava assim, perguntaram para ele, o que são, na época ele tinha feito 60 anos de mediunato, o que são 60 anos de mediunato ininterruptos para Jesus? Que são 60 anos de mediunidade ininterrupta. E ele disse assim: para Jesus representa 6 minutos. É como ele classificava Jesus em relação à sua tarefa. Então, vejam que coisa. Mediunidade é algo sério, não é brincadeira. A doutrina espírita vem trazer essa importante faculdade que todo ser humano tem, maior ou menor grau, é inerente ao ser humano. Nós viemos da vida maior e é compreensível que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. A nossa verdadeira existência é a existência espiritual. Então, como nós devemos nos precaver contra os falsos cristos e falsos profetas? Se ele foge do que Jesus falou, desconfie. Porque Jesus falou uma frase tão importante. Nós estávamos falando esses dias lá em Rio Preto, falamos a respeito da tarefa Estranha Moral, da palestra Estranha Moral. E Jesus, todos olhavam aquela pessoa, aquele homem maravilhoso, não é? Envolto em beleza e em ternura. E quando ele falou assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada. Vim atirar fogo à terra. Jesus disse isso. E era o exemplo de paz da humanidade. Agora, o que ele disse por trás disso é que é o problema, né? Nós temos que entender. E através da doutrina espírita conseguimos entender isso. Dizendo assim: o que significa a espada atirar fogo à terra? O filho se contradizerá com o pai com o filho, sogra com nora, nora com sogra. Essa é mais conhecida, né? Certo? Irmão contra irmão, irá ir um contra o outro, povos contra povos. Ou seja, ele vai expor a nossa realidade. Ele vai mostrar quem somos, vai colocar os antagônicos frente a frente. Aí não adianta você correr do médium ali, porque isso é uma designação do alto. Agora, qual é a função do médium nisso? A função do médium, como intermediário da vida espiritual que é transmitir aquela consolação. O médium não é conselheiro sentimental, o médium não é aconselhador de casais, o médium não é adivinho, o médium não é mágico, não faz mágica também, o médium não é um ser divino que está ali materializado, ele é uma pessoa como outra qualquer que traz a mediunidade para ajudar a consolar a terra, principalmente através da doutrina espírita, que educa a mediunidade e dá o verdadeiro sentido à mediunidade. Então, o médium que se acha, por exemplo, um salvador, que se acha um missionário, ele está completamente equivocado. Chico, por exemplo, claro que a nossa maior referência é Jesus, mas a referência mediúnica, porque o Chico Xavier, ele não trazia só a questão da mediunidade, ele trazia também o comportamento do homem de bem que está no Evangelho, junto com a mediunidade.
Um coração completamente evangelizado junto com a mediunidade. Então ele pode ser sim a referência de todos os médiuns. Pelo seu comportamento. Quem conhecia Chico se admirava não só pela sua mediunidade, mas também pelo seu comportamento como homem. Todos os religiosos amavam o Chico. Católicos, evangélicos, budistas. Não tinha rejeição nenhuma. Claro, teve algumas rejeições, então não é só a maioria, algumas rejeições. Agora o Chico, ele se classificava, ele falou para o médium, para o Emmanuel assim, eu acho que eu sou como um verme. É claro que ele se comparava com as grandezas espirituais que via, né? Com os benfeitores espirituais que via, ele se sentia como se fosse um verme. Aí o Emmanuel falou para ele assim, mas o verme cumpre 100% das suas tarefas. Ele falou, então eu sou um subverme. Então, aí a gente vê na Terra, por exemplo, muitos médiuns que querem resolver o problema de todas as pessoas. Não é assim, não é a função do médium. O médium ele tem que estar ali como um trabalhador do Cristo, doando aquilo que deve ser doado, para que aquelas pessoas, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua fé, possam receber o benefício. E a gente percebe na hora do passe que quando você dá um passe para uma pessoa que ainda não tem aquele merecimento, que ainda não tem aquela fé suficiente, o passe fica superficial. E quando a pessoa tem um merecimento, o passe penetra no íntimo do ser, né? Vai até as profundezas ali, vai no perispírito, modifica o perispírito, entende? Isso acontece muito na hora do passe. Aqui na casa nós temos passe assim mesmo, né? É isso que acontece. Tem pessoas que estão ali para receber um alívio, porque atrás de cada dor existe um recado. A pessoa vai receber um alívio. E às vezes não se conforma com o alívio, quer a cura, quer que arranque o seu problema. Aí viaja um monte de quilômetros para encontrar-se com o médico que vai resolver o seu problema. Não é assim. Isso não é doutrina espírita. Quando as pessoas iam no Chico, lá em Uberaba, viajavam bastante também. Tinha pessoas do Brasil inteiro ali. Mas Chico Xavier mostrava que muitas vezes a dor era realmente uma indicação que a pessoa necessitava. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Leiam esse capítulo, porque esse capítulo diz realmente o seguinte: enquanto nós estivermos livres da peste, numa metáfora que eles usam ali, livres da peste que carregamos, a peste qual é? São os nossos desmandos, nosso egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? Não será impedido o ingresso nos mundos ditosos. Ou seja, só estaremos realmente felizes e livres daqueles resgates dolorosos quando nos libertarmos dessas pestes que carregamos em nós. É um trabalho nosso, é um trabalho só nosso, porque nós nos conhecemos no íntimo de cada um, nós nos conhecemos, sabemos o que precisamos consertar. E se tivermos a coragem suficiente de nossa fé, consertaremos aquilo que é necessário. Então veja como é delicado isso, né? Como é delicado. A pessoa pode ir atrás de falsos cristos e falsos profetas e falar assim, eu tenho muita fé. A pessoa tem fé, mas e aquela pessoa que está atuando nele? Qual é o interesse daquela pessoa? Às vezes a pessoa é beneficiada somente por sua fé. Jesus falava algumas vezes, tua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. Tua fé te curou. Vá lá e mostre ao sinédrio ali que você foi curado. Né? Porque na época de Jesus, quando a pessoa, por exemplo, tinha lepra, existia um chamado cartão do cidadão. Lá também existia isso, né? Era um cartão, tipo um pergaminho assim, que a pessoa tinha um documento dizendo que ele era cidadão. Quando a pessoa tinha lepra, eles tiravam aquele cartão, a pessoa ficava como morto-vivo mesmo ali. Certo? Levava assim os vários leprosos ali, colocava a pessoa numa furna, e a pessoa ficava lá para desencarnar.
porque eles tinham muito medo da lepra, né? Então, quando Jesus curava alguém, falava assim: agora vai lá e mostra que você está curado, para recuperar o cartão e voltar à vida social. Olha que interessante, isso acontecia muitas vezes. Agora, será que esses falsos cristos e falsos profetas, tanto na erraticidade como na terra, estão dispostos ao sacrifício que Jesus fez, por exemplo? Estão dispostos a serem vilipendiados, humilhados, maltratados? Jesus não tinha sandálias, mal tinha sandálias. Será que as pessoas abdicariam dos seus confortos para poder se intitular como um novo Cristo? Ou como o médium, por exemplo? O médium precisa entender o seguinte: independente da sua dor, independente dos seus problemas, ele tem que ir à casa espírita atender as pessoas. Ele tem que ir. É a sua tarefa. Agora, para isso, ele precisa ter ideal. Se ele tiver um ideal enfraquecido, não vai. Se ele vai quando não tiver nada para fazer, ideal enfraquecido também não vai. Se da primeira contrariedade desistir, ideal enfraquecido. A pessoa não está preparada. Então, no Evangelho também diz uma lição que fala dos bons espíritas, dizendo que aqueles espíritas imperfeitos são aqueles que ainda estão apegos a fenômenos, que abandonam a tarefa e se vinculam a pessoas que justificam as suas fraquezas, que são melindrados, que não aplicam o Evangelho realmente naquilo que deve ser aplicado nas convivências, que colocam o seu bem-estar acima das tarefas mediúnicas. Aí a pessoa realmente não está preparada. Mas lá, como os espíritos são muito bons, eles deram uma consolaçãozinha em seguida. Disseram assim: esses espíritos em outra encarnação podem vir a ser bons trabalhadores. É um estágio de entendimento que eles estão passando. No momento eles não dão conta, mas mais para frente eles podem dar conta. Porque não é fácil. Não é fácil. A tarefa mediúnica é uma tarefa muito solitária. Mas se a pessoa trabalha entendendo que não está trabalhando para os homens, está trabalhando para Jesus, não há problema. Torna-se uma tarefa extremamente saudável e feliz. Mas é preciso ter essa compreensão, porque senão não consegue. Agora, a questão do profetismo, a gente vê muitas pessoas falando: olha, no ano tal vai acontecer, o mundo vai acabar. Vai acontecer uma catástrofe terrível. Já vi muitas pessoas que falam isso correndo até hoje, que passaram os anos e ainda não aconteceu nada, né? Certo? O profetismo na vida espiritual, no livro dos Espíritos, fala assim: quando os Espíritos querem revelar algo muito importante para a humanidade, eles não revelam para uma pessoa só. Eles revelam em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. Se revela para uma pessoa só, é mentira. Pode ser um espírito embusteiro que está querendo amedrontar as pessoas. Entende? Então é isso que tem acontecido. Nós lembramos, por exemplo, da vinda de Jesus à Terra. Vários profetas previram a vinda de Jesus para a Terra. Certo? A espiritualidade se espalhou para vários médiuns intitulados profetas que tinham a capacidade de captar essa mensagem, sentir os fluidos do Mestre vindo para a Terra. Milênios antes do dia. Olha que coisa, como é grandioso o Mestre, não? Milênios antes já estamos sentindo sua presença se aproximando de nós. Então nós temos que ter muito cuidado. Se você abraçou a doutrina espírita com amor, porque as revelações têm o seu compromisso com a verdade, elas nunca alteram uma revelação anterior, mas adapta a mensagem à época que o homem está vivendo. A doutrina espírita, como revelação que ela dá todos os elementos para que nós possamos compreender como devemos conduzir a nossa fé, para que não caiamos em armadilhas, para que tenhamos realmente a conduta correta e perceber que nós somos os autores do nosso destino. Nós que escrevemos o livro da nossa existência.
né? Então, ajuda espiritual, naturalmente. Se você tem um bom pensamento, se você tem um padrão de pensamento bom, se você procura cultivar o amor em seu coração, você vai estar cercado de espíritos que cultivam a mesma coisa. Se você ainda está resvalando nas mágoas, nos rancores, no egoísmo, na vaidade, também tem espíritos dessa forma conduzindo a sua existência, né? Mas vamos com fé, vamos com coragem. Temos que viver a vida com coragem, sabe? Coragem significa também ter fé. Eu tenho plena certeza que a espiritualidade está amparando todos nós. E ela sempre nos ampara. Às vezes ela dá respostas que não é exatamente a resposta que nós queremos, mas é a resposta que nós precisamos. Isso sempre acontece, né? A pessoa às vezes quer coisas em sua existência que irá atrapalhar sua existência, na verdade. Irá fazê-la resvalar em muitos erros, né? Até nas alegrias, por exemplo, se você não conseguir administrar bem os seus momentos bons, a vaidade pode falar muito alto, o egoísmo, você pode deixar pessoas importantes de lado, ficar inebriado pelos momentos bons, esquecer as suas responsabilidades. E os momentos ruins também, são os momentos que, se a pessoa se revoltar com aquilo, ela vai ter que recomeçar, ela cumprir mal a sua tarefa. Semelhante ao aluno de uma escola que não cumpre bem o seu papel de aluno, não estuda, não faz trabalhos, falta as aulas. Quando vem a prova, ele se desespera, ele não sabe fazer. E terá que recomeçar, terá que repetir de novo. É a mesma coisa. A existência nossa é exatamente assim. Exatamente assim. Agora, nós temos que fugir dessas respostas prontas, desses milagres. Porque não é assim, a natureza não dá saltos. Nossa felicidade depende da nossa evolução. Depende de nossas escolhas. Depende dos sentimentos trabalhados. E a espiritualidade observa muito a intenção do indivíduo. Mesmo que você não tenha conseguido ainda dar um salto espiritual importante em sua existência, só o fato de você ter a intenção de fazer, a espiritualidade já vai te auxiliar nesse sentido. Vai te auxiliar nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, né? E vamos raciocinar bastante nesse problema. Falsos cristos e falsos profetas existem tanto na vida espiritual quanto na vida material. Nós temos que nos atentar a isso, certo? Gostaria de encerrar com uma poeminha de Maria Dolores, muito bonitinha, que fala a respeito. Eu gosto muito de Maria Dolores, até uma palavra muito boa, que fala como nós devemos lidar e agradecer aquelas presenças amigas que estão em nossa existência. Isso é muito importante, né? Você reconhecer, porque as pessoas que estão em nosso entorno, elas também nos ajudam a caminhar. Elas também nos ajudam a caminhar, né? Então diz assim: agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a presença. Sofres, sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas, e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que eu carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores, pelo valor do tempo que eu te furto. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto do teu braço irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Que assim seja. Muito obrigado.